Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, quinta-feira, pois é, quinta-feira à noite, né? Dia 27 do mês de fevereiro, pós-carnaval. Vamos lá para a gente poder entrar na nossa quaresma com o pé direito. Pessoal, para participar aqui da Pílula Noturna, você já sabe, nosso bate-bola do bem. Entra lá no nosso site, que é o institutonamastê.com.br, e você envia a sua pergunta aqui para mim. Bem, a gente está aqui numa sequência de pílulas falando sobre as provas científicas da reencarnação. Já falei de manhã a esse respeito e agora vou responder perguntas também ligadas a essa questão, que eu sei que é muito séria e é motivo de dúvida e, por que não dizer, de esperança para muita gente. Tem algumas pessoas que sempre mandam perguntas aqui para mim, né? Contando histórias pessoais, falando: olha, eu acho que meu avô reencarnou como meu filho. Olha, eu acho que o meu filho voltou. É possível, não é possível? São muitas perguntas assim, gente, muitas. Por isso que eu não relato uma por uma aqui, porque realmente não dá. Então é melhor fazer esse especial e responder todo mundo. Melhor do que eu te dar a minha resposta, que você já conhece, você sabe muito bem que eu sou reencarnacionista por convicção, né? E por entendimento não só da doutrina espírita, mas por bom senso, eu quero trazer a visão da ciência, de pesquisadores sérios a respeito ao redor do mundo. Especificamente, e eu vou citar fontes, viu? A partir de agora. Especificamente, gente, hoje eu queria falar do trabalho do professor e psiquiatra da Universidade de Medicina, lá da Universidade de Virgínia, o Tim Tucker, que junto com outro professor, o Johan Cale, que era professor emérito e também psicólogo, né, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, eles fizeram uma parceria em 2012 e eles publicaram um documento no Journal of Scientific Exploration, que é um jornal científico destinado, né, para situações misteriosas para a ciência, falando de vários casos de famílias com crianças que nasceram com marcas correspondentes a seus parentes mortos, e inclusive crianças que falavam igual ao parente morto quando ele estava encarnado na sua existência anterior. É impressionante a quantidade de relatos, porque não é um, nem dois, nem três. Só para ilustrar, porque a pílula é pequenininha, eu queria citar um dos casos interessantes que aconteceu lá em Mianmar. Um menino, né, que eles chamam de KH, né, KH, não colocam o nome para poder preservar a identidade, fala exatamente que ele nasceu com a marca, né, no braço esquerdo que o avô dele tinha exatamente quando desencarnou, porque esse era um processo muito comum, né, que acontecia exatamente quando o parente ia ser enterrado. Eles, dentro das suas crenças, marcavam o braço do parente, né, com determinado tipo de fuligem que não saía, por vezes, dentro das suas crenças, por acreditar que esse parente poderia reencarnar. Bem, creiam vocês ou não, diversas crianças nessa parte da Ásia reencarnam com as mesmas marcas que esses parentes antigos tinham tido, né, ou recebido seus corpos antes de se enterrar. É o caso exatamente dessa criança. Só que o que deixa o fato mais interessante ainda é que essa criança, com 2 anos, olhava, olha que interessante, né? Olhava para a mãe, olhava para a família e falava com ela exatamente igualzinho, né? Se dirigia à mãe e à avó igualzinho a palavras que o avô utilizava. Sob detalhe, elas nunca tinham falado com a criança a esse respeito. Poxa, a criança tinha 2 anos. Entende? Inclusive, nesse caso específico que os dois cientistas relatam, né, a criança chegava a afirmar que antes de voltar para o corpo, olha só, tinha recebido uma autorização divina para que ele pudesse ser feliz de novo. Quer dizer, eu posso relatar vários casos aqui para vocês, né, inúmeros. Mas esse é um para te dizer que sim, a resposta é sim. Quando vocês me perguntam, um parente meu pode reencarnar na minha família? Pode. Quer dizer que vai? Só Deus sabe. Mas se pode, pode. Como um animal, ele pode reencarnar de novo e voltar para você? Pode, isso aconteceu comigo. Né? Tem alguns animais que voltaram para mim com provas irrefutáveis de que são os mesmos. Então, meus amigos queridos, a reencarnação, repito, com respeito devido a quem pensa de maneira contrária por razões religiosas. Mas o problema é esse, né? Quando você tem uma crença religiosa, você não está aberto a debate, aí você não está aberto a raciocinar. É uma questão de você querer ou não querer acreditar. Por exemplo, tem gente que até hoje acredita que a Terra não é redonda, ela é achatada. Acreditem se puder, mas é verdade. Tem gente que até hoje acredita que o homem não foi à Lua.
É verdade, né? Foi tudo mentira da televisão. Então, o que você vai falar para as pessoas assim? Não tem jeito, né? Então, religião a gente não discute. É maturidade, o desejo e a vontade de cada um de se abrir para a vida. Então, eu estou falando aqui de ciência junto com o que a espiritualidade nos traz, porque é isso que a gente aprende com a doutrina espírita, que ambos andam de mãos dadas. Lembrando que esses cientistas e vários outros, hoje de manhã eu contei na pílula o trabalho do Dr. Ian Stevenson, outro cientista que não tinha nada a ver com esses dois, são cientistas, na maioria das vezes, ateus, não conhecem nenhum tipo de religião nessa área e são pessoas extremamente idôneas, né? Os seus trabalhos mostram isso, confirmando ainda mais o que doutrinas antiquíssimas e respeitáveis como o budismo e, obviamente, agora também a doutrina espírita, dentre outras que são reencarnacionistas, têm demonstrado ser como uma verdade universal. Sem falar das presenças da reencarnação na Bíblia, em momentos cruciais das falas de Jesus. Mas isso eu vou deixar para uma outra pílula. Então, mantenham sim a esperança acesa, porque a vida continua. Creiam nisso ou não, ela vai continuar, porque essa é a lei divina. Tem sido assim e pode ter certeza que vai continuar sendo, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e você já sabe, ajuda a divulgar as pílulas do Evangelho, criatura. E eu sou grato a quem faz isso com suas listas de transmissão, mesmo que o povo não goste. Tem gente que não gosta do meu bom dia, do boa noite, faz mal não, manda 2, 3, 4. Na hora certa cai a ficha, tem o tema certo, mesmo que as pessoas não acreditem, faz mal não. Na hora certa, quando o terreno estiver pronto, se você estiver semeando, a semente vai cair e vai germinar. Parabéns a você que não desiste de divulgar a pílula. Eu falo isso porque muita gente aparece para mim nas palestras e fala: minha mãe não desistiu de mim, um amigo continuou mandando, eu não gostava, e um dia, pum, aconteceu. E aí eu estou aqui. Então, vale a pena você continuar, e por isso que eu sou muito grato à sua perseverança, por você fazer parte dessa equipe linda aqui na Terra que nos ajuda a semear o Evangelho, tá bom? Com muito amor e paz. Um beijo grande, tô te esperando, hein? 7h15 da manhã, todos os dias aparece. Nas nossas lives, no Instagram, no YouTube, a gente fala de tantos assuntos, inclusive sobre esses. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vem cá fazer uma visita, tá bem? Fiquem com Deus então. Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve.